Oi, aqui é a Jana e esse é o segundo dia do mês da leitura mágica e também foi concluído com sucesso por enquanto o segundo dia. Nesse segundo dia eu li Queria Ver Você Feliz, da autora Adriana Falcão, e ele tem 157 páginas. Esse livro pra mim foi uma releitura e mais uma vez ele conseguiu acabar comigo, literalmente acabar comigo. Eu tô até meio rouca de tanto chorar. Eu tenho a consciência de que esse livro, ele não vai mexer tanto com a maioria das pessoas como ele mexe comigo. Eu tenho essa consciência porque a história que é contada no mesmo, semelhante a coisas que acontecem na minha família, que aconteceram e acontecem ainda com pessoas que são muito próximas de mim. Enfim, eu nem falei sobre o livro ainda direito e já tô com vontade de chorar, porque esse livro realmente é um dos meus livros favoritos da vida. Mas ele tem aquele poder de destroçar minha alma, assim, em 1000 pedacinhos. Mas enfim, vamos falar sobre o livro. Adriana Falcão é uma autora nacional e neste livro ela conta a história dos pais dela. Então tem como ser mais pessoal do que isso? Não tem, né? Para contar a história dos pais dela, ela se utiliza do narrador, que não é muito comum, porque ele é o amor. Simplesmente o amor narra essa história. Eu achei genial, sempre achei, desde a primeira leitura que eu fiz desse livro, que a história seja contada pelo amor, né? E também, como é a filha desse casal, porque a Adriana Falcão tá contando a história dos pais dela, como eu mencionei, é um livro, assim, muito bonito, muito bem escrito. E ela ter se apropriado do personagem Amor pra contar a história torna ela ainda mais bonita, como se fosse possível, né? É a Maria Augusta e o Caio. Eles se conheceram no final da década de 40. Uns adolescentes, ela com 14 e ele com 15 anos. E foi aquela coisa, literalmente, amor à primeira vista. E o livro, apesar de ser fininho, conta o panorama geral de toda essa história, como é que eles conheceram, todos os problemas que eles enfrentaram, a distância, a família não apoiando o namoro inicialmente, as dificuldades no casamento, a dificuldade depois que começaram a vir as crianças, e etc. Tudo que a maioria dos casais passa, mas tem uma peculiaridade toda especial. A Maria Augusta, ela sempre foi uma pessoa muito extrovertida e também uma pessoa muito intensa. Ela é dada a grandes emoções, a grandes gestos, a grandes atos, tudo é extremo para ela. E também sua obsessão pelo Caio é extrema, né? Consequentemente, sua obsessão por ele também é extrema. Já o Caio, ele sempre foi uma pessoa dada à melancolia. Desde muito jovem, ele sempre foi muito melancólico. Ele sempre passava noites em claro, pensando, colocando ideias na cabeça. Uma espécie de depressão precoce, poderia se chamar assim. Então imagina só o efeito que essas duas pessoas tão diferentes, mais diferentes possíveis, poderiam ter. Ainda mais se a gente juntar a questão do ciúme nessa equação. É claro que o resultado não poderia ser mais explosivo. Então, nesse livro nós temos uma relação tratada da forma mais crua possível. Como que a autora escreveu assim tão cru? Porque ela se baseia muito nas cartas. É mencionado que tem um baú cheio de cartas que eles trocavam trocaram muitas cartas durante todo o relacionamento. Então essas cartas, eu diria que elas estão transcritas aqui, até tem umas partes que mostram realmente como era a carta, assim, com a letra original da mãe ou do pai dela que estava escrevendo a carta, no caso. E é isso que faz essa história, que é real, ficar ainda mais real, porque é a partir das próprias palavras deles que a história é contada. E eu gosto tanto desse livro também, porque é uma história de amor de um jeito mais real possível que o amor pode ser. Com todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, todos os seus momentos difíceis, seus momentos alegres, enfim, um pacote completo, literalmente. Então, eu gosto muito desse livro, muito mesmo. Ele me atinge, assim, de uma forma muito pessoal, como eu falei, por N motivos, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que o ler iria gostar, porque é muito bem escrito, sem contar que o narrador é maravilhoso. O amor narrando uma história, o narrador ele é muito bem humorado, e a explicação dele para contar a história especificamente da Maria Augusta e do Caio é que ele sente todo um carinho especial pelos mesmos. Eu achei isso tão bonito, tão sensível da autora. Os personagens são cheios de defeitos e o final pode não agradar a todo mundo, mas é o que realmente aconteceu, né?
E sem dar spoilers, eu acho que a leitura desse livro vale muito a pena, muito, muito a pena. Mesmo ele acabando comigo toda vez que eu leio, eu termino toda vez soluçando de tanto chorar. Mas é um livro que eu tenho a intenção de sempre reler, porque ele me traz, apesar de me trazer todos esses sentimentos ruins, assim, por assim dizer, ele também me traz muita esperança. É um livro que me transmite muita esperança. E tem diversas passagens bonitas. Esse livro facilmente poderia entrar naquela tag Começos Inesquecíveis, um plano para o futuro, mas vamos lá. Confesso logo de cara que o proibido sempre me atraiu. Faz parte da minha natureza transgredir, invadir, violar. Não me interessa desimpedir impedimentos. Não necessito de acordos, não me aprazem os a contento. Não sou de pedir licença, não estou nem aí para sorrisos hospitaleiros. Não me venham com xícaras de chá. Estou sim, belicosamente, plantado no meio de olhos que não se devem olhar, corpos interditos, condições incompatíveis, atos ilícitos, corações desautorizados. É assim que o amor começa a se apresentar. Então já dá pra ver como ele tem esse toque, assim, sarcástico, mas muito bem humorado. Uma outra parte que eu achei bem legal também é: enquanto não pudermos solucionar os problemas que todos temos em nós mesmos, como poderemos solucionar o que lhes afetam a ambos, alguns até decorrente dos primeiros? Esse trechinho faz parte de uma carta que o Caio escreveu para Maria Augusta, porque, além de tudo, ela era extremamente ciumenta. Os dois eram muito ciumentos mesmo. Mas a obsessão dela pelo Caio era tamanha que ela foi preciso interná-la num sanatório. Porque pra se entender a gravidade do caso, por qualquer motivo, ela já pensava em terminar a vida dela. Ela vivia ameaçando ele, que ia pular do prédio, que ia tacar fogo a si mesma. Algo que realmente acontece no decorrer das páginas. É bem assim chocante. Ainda mais quando você para pra pensar que o que você tá lendo não é ficção. E é interessante que pelas cartas dá pra perceber que os dois tinham consciência do quão doentia era a relação deles em alguns aspectos. Uma outra parte que eu vou ler diz, mais uma vez, uma narração do amor. Serão mesmo normais as pessoas ditas normais? O que é normal e o que não é? Qual a diferença entre um sanatório e uma repartição pública? É normal uma pessoa sentir espasmos e calafrios só de ver outra pessoa? É normal uma pessoa fantasiar uma a outra a ponto de esta outra ter de virar uma terceira para não frustrar a primeira? E assim ele continua perguntando o que é normal ou não. E realmente essa pergunta fica, né? O que é normal e o que não é normal durante um relacionamento? É claro que isso convém do limite do que está fazendo bem para uma pessoa e o que não está fazendo bem. E o Caio e a Maria Augusta, eles viveram sim uma intensa história de amor, mas no fundo, um não fazia bem ao outro, assim, verdadeiramente. Eles se machucavam mais do que propriamente se amavam. É um livro muito, muito bom, como eu já me repeti 1000 vezes nesse vídeo, mas é, sem a menor sombra de dúvidas, a cada leitura que eu faço, esse livro só cresce mais em mim. E eu gosto muito, muito dele, e foi um excelente dia do mês da leitura mágica. Amanhã, no terceiro dia da MLM 2018, eu pretendo ler Chão de Pedra, da Flora Figueiredo, que é um livro de poemas. Eu acho que vai ser o livro, assim, mais fácil que eu vou ler durante esse mês, pelo número de palavras, não é nem o número de páginas, o número de palavras. Porque são poemas, então é bem curtinho de ler, bem rapidinho. E é isso. Por enquanto está sendo um sucesso e até amanhã. Tchau!